tem nada a ver com a salvação, né? A gente não precisa nem ser um grande estudioso da Bíblia para entender que o texto já está deixando bem claro aqui uma grande diferença entre reino dos céus ou reino de Deus para salvação. Porque se salvação não é por obra, para que ninguém se glorie, e é por fé em Cristo, como então que eu faço violência e força para me apoderar da salvação? Não é isso. O texto está deixando bem claro que, na verdade, esse comprometimento, essa disciplina, essa conduta disciplinar é pelo reino. Reino que, por sua vez, não só dá a recompensa, mas o reino que é a própria recompensa. Preste atenção no que eu estou dizendo. Um reino que não só me recompensa, mas que já é a própria recompensa. Não é um reino que vai me galardoar, mas o reino que já é o próprio galardão. Reino. Quando eu falo sobre galardão e recompensa, eu estou falando sobre o usufruir das regalias do reino. As recompensas do reino. Essa é a proposta de Deus, uma vez que ele criou algo chamado a lei da semeadura, a regra da reciprocidade, porque o céu trabalha com reciprocidade. E a lei da semeadura, ela rege o físico, o metafísico e também o celestial. A lei da semeadura, ela está em todos os tipos de mundo, né? Então, quando falamos da regra da semeadura, nós podemos entender que isso surgiu do próprio Deus, que tem domínio sobre todas as coisas. E a gente aprende aqui no versículo 12 do capítulo 11, que existe uma grande diferença aqui, onde o texto nos direciona à violência ao reino, a esforçar pelo reino, e o que é se apoderar desse reino, se apossar desse reino. Se a salvação é pela graça e ela vem de Deus e não é por obra nossa, então não é a gente que se apodera da salvação. A salvação ela é entregue a nós, uma vez que a gente crê, Evandro, uma vez que a gente crê, uma vez que a gente se arrepende, uma vez que a gente se confessa dos pecados, dos erros e crê em Jesus, aí nós recebemos a salvação. A salvação é um dom de Deus. Eu estou falando isso aqui desde segunda-feira. Agora o reino não. O reino você tem que se apossar dele, se apoderar, se esforçar por ele, lutar por ele, né? Se fazer violência, ou seja, de forma agressiva, possuí-lo de forma persistente. E quando o texto fala sobre tomar a força em Mateus capítulo 1, versículo 12, significa que para entrar nesse reino, é claro que através da salvação, como eu ensinei, isso aqui exige compromisso, diga compromisso, 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 compromisso e comprometimento, compromisso. Qual é o nível do nosso compromisso com o reino? Não se esqueça que salvação é graça, reino é obra. Diga para quem está do teu lado, salvação é graça, reino é obra. Vamos lá, salvação é graça e reino é obra, né? Morto tem obra? Defunto tem obra? Isso aqui é uma exigência dos vivos, os que vivem por Cristo. Não só os que vivem por Cristo. Quando eu digo viver por Cristo, é uma dependência, como que um vivo dependesse do sangue, um vivo dependesse do coração. Viver por Cristo é isso. A gente depende, a nossa vida está totalmente dependente dele. Agora, outra coisa é viver para ele. Por e para. Olhe para quem está ao teu lado e diga por e para. Quando vivemos por Cristo, estamos deixando bem claro que existe aqui uma dependência, uma questão de sobrevivência. É impossível viver sem ele.
Agora, para Ele, se é impossível viver sem Ele, o que fazemos para Ele? Como gratos, como aqueles que reconhecem. Só estou de pé por causa dele, só estou vivo por causa dele, só cheguei até aqui por causa dele, só respiro por causa dele, só trabalhei a semana toda por causa dele, recebi esse salário que está no bolso aí por causa dele. Ele me deu a vida. E quando entendemos isso, é impossível não ter um senso de gratidão e também ser justo, senso de justiça, como o salmista: que darei eu? Que darei eu? O problema é esse, que a geração recebe dele, suga dele, tem vida dele, tem livramento dele, tem a paz dele, tem a presença dele, tem a salvação dele, tem o Espírito dele. E o que fazemos para ele? Olhe para quem está ao teu lado e diga: estreitou agora, irmão. Estreitou. Porque todos aqueles que muito recebem, uma vez tendo um pouquinho de senso de gratidão, percepção, reconhecimento, fica até sem graça em não fazer nada por alguém que faz tanto. É verdade ou mentira? Não, é verdade ou mentira? Quando recebemos muito de alguém, muito, ficamos até constrangidos. O que fazer por alguém que faz tanto por mim? Eu não estou dizendo isso no contexto salvífico, que já seria pleno, como já é pleno. Eu estou falando com visão do reino. Se a salvação nos inseriu ao reino, e salvação é graça, reino é obra, que tipo de obras temos? Que tipo de obras temos? Não seremos cobrados por aquilo que fazemos com a nossa salvação, mas seremos cobrados por aquilo que recebemos: a vida, o ar, o fôlego, a saúde. Seremos cobrados pelo tipo de obras, seremos até provados e testados pela obra. O que é isso, pastor? Seremos provados, aprovados, testados pelas obras. Paulo diz que naquele grande dia a obra de cada um será provada. Provada como que pelo fogo. Se essa obra sofrer detrimento e queimar como palha, não haverá recompensa. Mas se a obra suportar a prova do fogo e ser aprovada como ouro, esse tal será recompensado. Aí a pergunta que não quer calar é essa que você deve fazer para você: que tipo de obra estou tendo? O que estou fazendo? De que forma estou sendo recíproco para com aquele que me deu tanto, tanto, tanto? Você sabe qual é o maior problema dessa geração? É esquecer muito rápido o tanto que recebe. Eu queria até que filmasse isso, por favor. Deixa eu postar depois. Eu queria que filmasse isso aqui. Sabe qual é o maior problema dessa geração? Pode observar que no momento que a gente está postando, é o momento que o pastor solta uma daquela que Deus dá para ele e passa. Escuta, sabe qual é o maior problema dessa geração? É esquecer muito rápido o tanto que recebeu. E recebeu muito. Muito, muito. Tem gente que passou aqui nesse ministério. Gente que foi abençoada por mim, foi curada por mim. Pastor, com que autoridade o senhor disse isso? Com a autoridade que Jesus mandou os discípulos: ide curai os enfermos. É com essa autoridade que eu digo, autoridade bíblica. Foram curadas por mim, abençoadas por mim, porque foi Jesus que disse: ide curai, ide e curai. Quem cura, eu estou mandando vocês ir curar. Eu estou mandando vocês ir curar. Eu estou mandando vocês ir pregar. Eu estou mandando vocês ir libertar. Eu estou mandando vocês limpar os leprosos. Ide e curai. A gente sabe que é o nome do Senhor que está sobre tudo, essa unção que nos usa, mas ele diz: ide e fazei. E se tiver fé, vocês podem fazer maiores coisas do que fiz.
Jesus falou, deu responsabilidade para nós. E tem gente que passou aqui, que foi curado, foi abençoado, foi liberto por nós. Cristo em nós, por nós. Gente que eu apresentei aqui dentro. No âmbito dos relacionamentos, das amizades aqui. Construíram amizade. Não obstante, a quanto a isso, saem da igreja, se unem fora e viram os meus inimigos. Uns se alfinetando o tempo todo, outros tentando imitar, outros tentando ganhar amizade de outros que aqui ficaram aqui dentro. Aqui, ó. Vamos ali na Family? Vamos ali na igreja tal? Vamos ali na videira? Vamos ali. Gente que comeu aqui, bebeu aqui, foi levantado aqui, chegou aqui na lama, chegou aqui na desgraça, que esses líderes grandes nunca olhariam para esse povo. Mas hoje está limpinho. Aí chega, pompando. Olha com quem eu estou. Eu queria ver andar quando eu peguei aqui no adultério. Eu queria ver andar quando chegou aqui com lepra. Eu queria ver chegar para os grandes e se apresentar lá. Eu estou na porcaria da vida. Amém, irmão, amém. Vou botar um líder aí para cuidar de ti. Aqui eu peguei. Aqui não teve líder que cuidou, não. Aqui foi eu que limpei. Aqui foi eu que limpei. Vocês não podem aceitar que umas desgraças dessas faça a mente de vocês ao ponto de levar vocês para visitar outra coisa. Nada contra nenhuma igreja, não. Não é contra a igreja que eu estou falando, não. Agora, pegar a mente de vocês, vocês sabem da história, vê tudo. E de uma hora para outra você confundido na cabeça. Procura um pastor dessa Goiânia que agora está com o seu povo nessa hora, dando uma palavra aqui, como sempre fez quando a obra começou. Procure. Peça a esses que estão lá, peça a eles o contato dos líderes maiores que estão lá puxando o saco e dizendo, amiga, estava aqui no posto, estava uma pregação do pastor João Caetano. Estava aqui, não conseguia postar um culto da igreja. É sair e começa a postar tudo. Aonde eu estou? Aqui, irmão. Faz uma visita aqui para você ver. Pastor João Caetano está fora de órbita. Eu não aguento aquela pressão lá, não. Qual pressão? A do reino? Que nunca aprendeu. A pressão o quê? A pressão que vem do céu como uma exigência por ser grato. Aí na hora de ser grato, não conseguiu ser grato, vaza porque agora tem pressão. Ué, mas na lepra, na sujeira, no pó, sobe monte comigo, desce monte, vem aqui, ora na campanha, chora aqui, eu boto a mão na barriga, Jesus cura, bota a mão ali, Jesus cura, pastora Flávia entra dentro das casas e restaura casamento, aí não tinha pressão. Agora está tudo bem, tudo legal, chegou a hora agora de dar um pouquinho de lama, hein? Aí vai entregar o tesouro na mão de um que jamais olharia para esse povo quando chegou aqui na lama. Aí começa aqui, fazer amizadezinha. Vamos ali comigo, tal lugar. Aí tem gente que senta aqui e começa a olhar para mim meio atravessadinho, porque já está com a cabeça virada por meninos, meninas, inconstantes, sem frutos. E aqui tem um homem que tem 30 anos dentro de uma igreja de forma ininterrupta. Aqui não tem cachaceiro, não tem um adúltero, não tem um mentiroso. Tem um pastor que vocês têm contato, sabe onde vai, sabe onde está. Chega 3 horas da tarde aqui animando todos vocês para vir ser abençoado. É igual o Ângelo Galvão, vai para debaixo da égua. Conhece, come, bebe. Isso aqui eu não deixo nunca mais. Encontrei um pastor de verdade. É só eu dizer um não. É só eu dizer um não. É só eu dizer que não está pronto para ser pastor. Você chegou aonde, filho? Você tem 2 anos de igreja, como é que eu te faço pastor? Eu tenho um chamado, eu fiz curso. Eu estou assistindo um negócio na internet. Não sabe o que é guerra espiritual, bebê. Se eu te der o título, o diabo te pegar no meio, mata você, teus filhos, teu recém-nascido, tua mulher, acaba com o teu casamento. Eu não posso ser covarde, encher esse altar de pessoas e dar título só porque gostei dela. A direção vem de Deus. Não posso. Não posso dar espaço e permitir fazer parte do clã ministerial, do clã sagrado, do altar de Deus. Se um dia está aqui comigo, dando glória, aleluia, no outro dia está costelado numa academia, mostrando o corpo para os outros. E você vai corrigir, não quer ser corrigido? Vai para as redes sociais por uma foto seminua.
ou seminu. A mulher do lado de um banana. Lá é muito duro. Lá é muito duro. Lá é muito complexo. Eu, pastor, está aqui pregando no mesmo lugar. Mesma toada. 14 anos. Vamos fazer uma festa linda nessa igreja para mostrar que a palavra tem poder nesse lugar. Posso? Aí por quê? Não tem tanta amizade com o pastor João Caetano? E esse povo vem oferecendo mundos e fundos, mostrando aquele respeito, te entendendo. Conversa de amiga com amiga, amigo para amigo. Como não conversa de amigo para amigo, é conversa de profeta para ovelha. Aí assusta. Porque pastor legal é aquele que conversa de igual para igual. E conversa macia. É isso. Uma mensagem terapêutica. Né? Mas quando se tem um profeta, o profeta sempre foi assim, gente. Sempre apoiou na cara, sempre foi rejeitado, sempre foi confrontado. Desde Jeremias, desde Micaías, quem lê a Bíblia sabe. Agora, eu não posso negar aquilo que corre mais nas minhas veias do que meu sangue. Eu tenho um chamado. E sabe o que é isso? Além disso, eu quero ver vocês no céu. Por isso que fui levantado. E todos que saem daqui, por que sai? Está do outro lado lá, ainda está me imitando, rapaz. Imita lá. Está do outro lado, está mostrando que está bem, mundos e fundos, mas não deixa ele me imitar. O que eu tenho que eu marco tanto essas pessoas? Já não foi, não está feliz? Deixa a gente em paz. Segue lá, faz lá, vai para o boteco, vai para boca de fumo, vai para a boca de zona, vai ganhar uma para Jesus. Deixa o povo aqui em paz. Me deixa em paz. Mas não me deixa. Não me deixa em paz. Quando não posta alguma coisa para me intisicar, que eu não sigo, não vejo, está aqui na cabecinha de alguém aqui dentro pelo WhatsApp. E aí vira mesmo. Pouco tempo leva. E eu vou fazer o quê? Se essas pessoas que têm a palavra comigo se permitem ser Tereza. O que é Tereza? Corda de trapo, que só serve para fuga. Só quer levar mais um para dar razão. O pastor perdeu mais um, trouxe. Aí vai. Mundos e fundo. Tem um que foi recebido numa igreja, está bem, está até tocando, está batendo bateria, está fazendo tudo. Mas casado, estava quase pegando uma mocinha de 17 anos. Filhinho e tudo, e a mulher nem sabe disso, que se eu contar, acaba o casamento. Não posso contar tudo para vocês. Tem que aguentar como se eu fosse ruim. Aí quando descobre que vai tratar, sai bem, estou bem aqui, quero te trazer para cá. Aqui eu achei uma igreja de verdade, mas aqui foi corrigido, porque estava casado e quase pegando uma menina de 17 anos para arrebentar a cabeça da menina. Aí quando o pastor ficar sabendo como profeta, porque a pior desgraça numa liderança é ser covarde e medroso. Você chega para tratar, só que você não pode jogar no ventilador. Mas foi tratado. Aí sabe lá no coração quanto foi tratado. Que eu sei o defeito, eu sei o pecado, eu sei o que não consegue vencer. Aí para dar uma anestesiada, limpar a imagem deles, fica aqui na cabecinha dos que estão aqui dentro. Estamos bem. Vou postar uma mensagem aqui, vou postar uma foto aqui, onde eu estou. Olha onde eu estou. Aí dá aquela risada. Aí você chega aqui, tem uma palavra quebrando na tua cabeça, você fala, lá é melhor. Mas a palavra de Jesus é fonte de vida. É escudo. É proteção. Isso aqui é vida, igreja. Isso aqui é vida. Isso aqui misturado com moral. Isso aqui misturado com história. Oh, meu Deus do céu. Esses são os embates que a gente vive. Que pena que não tem 7, 8 corajosos. Quando recebeu um convite, fala, você não tem vergonha não? Meu pai te curou. Meu pai te lavou. Você me fazer um convite para onde está, onde você está. Eu sei a comida que eu estou comendo, rapaz. Faz comigo não faz isso com outras pessoas. Não quer estar aí, fique em paz, seja feliz. Mas deixa a gente em paz, faz isso não, meu irmão. Faz isso não. Não sei, não estou bem não, acho que eu também vou fazer uma visita. Foi tarde. Foi tarde.
Porque se você consegue pegar a história de um que tem 30 anos limpo e pegar um camarada que 2, 3 anos de fé, que fica oscilando para lá e para cá, e teu coração está voltado para lá, porque tu é igual. É igual. É igual. É igual. Vai tarde. Vai tarde. Jesus. Pastor, o senhor está na Bíblia, não, o senhor não está irado, não. Eu estou com ira santa. Porque alguém chegou para Jesus e falou, Senhor, teu sermão está duro. Só estou te dando um conselho, Jesus, para mudar um pouquinho tua pegada, que isso aqui tem que estar cheio. Mas deixa eu te falar, tem gente indo embora por causa do teu sermão. O que Jesus respondeu? Quê? Não ouvi, gente, eu quero os corajosos. O que ele falou? Por que você ainda não foi? Foi. Ou a gente não lê Bíblia? Ou não é Bíblia, gente? É Bíblia ou não é? Mas você também. Mas você também. E aí? Glória seja dada ao nome de Jesus, porque Ele é digno de honra e glória. Foi a resposta, não, Senhor. A gente só quis alertar, mas nosso lugar é aqui, a gente está firme aqui. O Senhor tem palavra de vida eterna. Pelo amor de Deus, rapaz. O tempo todo, eu não vou ficar me justificando, me explicando para ninguém. Pô, nada, perco tempo com isso não. Eu invisto meu tempo ganhando vidas, pregando. Então aqui, transbordando sobre o reino, cuidando de quem ficou. Não tem uma mensagem minha, não tem um story meu, dando uma cutucada em quem se foi. Não. Não tem tempo isso não, rapaz. Pai não vai guerrear com o filho porque sabe que ele é fraco. A guerra de um pai contra o filho, o pai tem facilidade. O filho quer competir, o pai nem desce ao nível. Porque se competir segundo a sua força, fere. Então um pai que ama, é melhor deixar pensando que o filho é forte. Deixa que ele é forte. Deixa ele pensar que é forte. Vamos esperar o tempo. Um dia, quando ele crescer, ele vai entender. Agora eu entendo porque meu pai não guerreou comigo. Então a gente aprendeu aqui, desde segunda-feira, que o reino trabalha com chave de acesso. O reino trabalha com informações que destrava. Só para recapitular. Se você não estava, anote aí que dá tempo. O reino trabalha com meritocracia. A salvação é pela graça. O reino é meritocrático. Né? O reino trabalha com leis, princípios, regras. Né? Regras. A regra simples e básica da salvação é só crer. É crer e confessar. É crer e aceitar. Acabou. Mas o reino trabalha com leis. O reino trabalha com princípio. Não é a recompensa. É a recompensa. Às vezes a gente vai viajar e vai em determinados lugares maravilhosos. Presta atenção, irmão. Sei que você já for aí, ainda vai muito. Para outros países, vai ficar nos melhores hotéis desse mundo. Mas você vai entender que quando você chega nos melhores lugares do mundo, antes de você comer qualquer coisa que está na mesa, você já se realiza por estar ali. O que é isso? Isso é reino. É tão gostoso ser inserido no reino que, independentemente da meritocracia, do que coloca na mesa ou não, você já sente prazer por estar nesse lugar de delícia. Você já viu quando você chega num lugar bacana, você curte tudo, curte. Depois que você pensa assim, vamos ver o que tem para comer. Mas a alegria de estar num hotel, numa cidade, num país. Né? Um dia eu fui lá com a pastora Flávia, lá em Paris, e a gente estava lá, naquele lugar bonito lá. Falei, meu Deus, como é bom estar aqui. Fui comer, a comida não prestava. Mas o lugar era maravilhoso. Uma vez que o lugar é maravilhoso, não importa a comida. O que eu estou falando? Eu estou falando que o sentimento que temos já por estar no reino, meu Deus, supre muita coisa. Olhe para quem está ao teu lado e diga, você foi inserido no reino. Coisas que nos distanciam do reino, para a gente encerrar. O que pode me distanciar do reino? Bora. Quer Bíblia? Quer Bíblia? Tome Bíblia, né? Nosso querido saudoso pastor Lenilson. Saudoso porque ele morreu, pastor? Não, irmão, estou falando que ele está um pouquinho sumido. Estou brincando, né? Pastor Lenilson, saudoso, nada amigão, né? Poxa, o presidente falou que eu sou saudoso, cara, eu morri. Pastor Lenilson é amigo dessa obra, né? Então vamos lá. Coisas que nos distanciam do reino.
O que faz Deus nos tirar, Rogério, do reino? Primeiro, rebeldia. Por que rebeldia? Porque rebeldia foi o primeiro e o maior sentimento de desgosto que Deus sentiu. Vamos lá. O maior e o primeiro sentimento de desgosto que Deus sentiu foi a rebeldia de Lúcifer. A rebeldia gerada, apresentada e externada por Lúcifer. O que nos faz distanciar do reino? Uma das coisas que faz Deus nos arrancar do reino, rebeldia. Porque toda atitude de rebeldia faz Deus se lembrar daquilo que ele não queria sentir de novo. E Lúcifer, quando rebelou contra Deus, ele ficou ou desceu? Ah, obrigado. Ele ficou ou foi expulso? Ele queria o quê? O que Lúcifer queria? Subir? Hã? Subir e ser semelhante. Semelhante. É por isso que toda proposta do diabo para um que já tem um sentimento de rebeldia é essa. Você pode também. Você já está na hora de ser pastor. Você já está na hora de ser uma missionária. Não é só a pastora Flávia, não. Não é só o pastor João Caetano, não. Vocês são novinhos, já chegou. Por que tu não está? Aí vai nutrindo. O problema é esse. Que é subir e ser semelhante. É por isso que Satanás se apresenta para Eva no Éden. Éden é lugar de delícia. Diga, lugar de delícia. Isso. Quando Deus te colocar no lugar de delícia no topo, cuidado que é aí que é o perigo, hein? Quando Deus te colocar em cima, porque já está te colocando em cima... Nem um amém, deixa eu lá de cá, porque aqui vai receber. Pelo amor de Deus, pai. Eu não aguento, não. Deus já está colocando vocês em cima, jovem. Amém. Deus está colocando vocês em cima. Pastor, mas que em cima é esse? Não é na Bíblia, Deuteronômio 28. Se você ouvir a voz do seu teu Deus, tendo cuidado de guardar, estarás em cima. Hã? E não embaixo. Serás cabeça, é a Bíblia. E não cauda. Emprestarás a muita gente. Tu ainda crê nas 8.000 promessas da Bíblia? Então o perigo contido no topo. Olhe para quem está ao teu lado e diga, você vai chegar no topo. Você já está com cara de príncipe. Porque eu vi você tratando Deus como rei. E toda pessoa que trata Deus como rei na terra, Deus vai te apresentar como príncipe. Glória a Deus. Dá mais um glória aí, Canela. Então o que pode fazer Deus nos arrancar do reino? Rebeldia. Onde está isso, pastor? Onde está isso? Na Bíblia. O primeiro que foi arrancado e jogado para fora de lá foi um que se comportou de forma rebelde. Ele foi rebelde. Rebeldia nutrida pelo orgulho. O orgulhoso não quer ouvir, o orgulhoso não quer submeter, o orgulhoso não quer passar o processo, o orgulhoso não quer, de forma alguma, passar pelo tempo de preparo. O tempo de preparo é tão importante como o tempo da execução. Quer executar, ser preparado não. E quando quer ser preparado, Sinei, por Deus. Por Deus. Por Deus, quer ser preparado por Deus. Por Deus. Não, quem me preparou foi Deus. Hã? Mas ele deu uma mão, né? Pois é, foi quem te preparou, irmão? Foi Deus. Quantos já viram N vezes aqui honrando meu antigo pastor? O tempo que eu fui aprendido, o tempo que eu fui ensinado. Vocês já viram? Eu estou lá em Miguel Pereira, estou honrando meu antigo pastor. Né? Ninguém foi treinado por si mesmo. Então, uma das atitudes que nos faz ser arrancados para fora do reino se chama rebeldia. Rebeldia. E a gente lembra de Lúcifer. Ele foi rebelde contra Deus. E o problema é que esse negócio de rebeldia é milenar, né? Interessante que quando ele demonstrou rebelião, ele já tinha virado a cabeça da terça parte. Diga você para quem está ao teu lado, eu nunca vou fazer parte da terça parte. Nunca. Porque Alcione, quando Lúcifer viaja no seu orgulho, presbítero Guilherme, ele já tinha feito a cabeça de a terça parte. E Deus poupou quem? Se lascou todo mundo. Porque os anjos conseguiram colocar Deus na balança com Lúcifer. Ninguém pode colocar o Criador na balança com as criaturas. Não pode. Como é que a criatura vira mais a cabeça do que o Criador? Deus não poupou ninguém. No meu reino é assim, pau é pau, pedra é pedra. No reino não tem misericórdia, no reino é meritocracia.
recebe pelo que faz, paga pelo que planta, colhe pelo que planta. Não podemos julgar a plenitude da personalidade de Deus só por uma dispensação que é a graça. A graça, o acerto de conta no final. O reino, ele alcança e atinge as 7 dispensações. Isso é reino. E antes das dispensações, Deus já demonstrou o que ele era. Pela forma que ele age quando ele detecta rebeldia em Lúcifer. Desce. E a terça parte dos anjos, desce também. Toda pessoa que se permite ser Teresa e deixa se levar como a terça parte, pode ter certeza, antes estava muito bem, era anjo. Quando deixa se levar por esse povo, vira demônio. Vocês creem que Deus está falando aqui? Vocês creem que Deus está falando aqui? Quando um rebelde faz a tua cabeça, ele tira você de um estado, oh meu Deus, que você estava maravilhoso. E leva você para as trevas, tirando você da posição de anjo. E essa terça parte de anjo agora viraram demônios. Toda pessoa que deixa ser levado por um rebelde, ele sai da posição de anjo. Estava muito bem, estava muito bem. Oh glória! Oh glória! E desde o início foi assim. Desde a história celestial foi assim. Ouça-me por favor. Rebelde, ele nunca quer ir sozinho. Ele nunca quer se arrebentar sozinho. Nunca quer se arrebentar sozinho. Ele tem que pegar aqueles que estão próximos de Deus, aqueles que estão próximos do trono. Então, coisas que nos distanciam do reino, rebeldia. A segunda coisa que nos distancia do reino, apego aos bens. Por quê, pastor? Só existe um Deus na Bíblia que o próprio Jesus nivela com ele. Só existe um Deus na Bíblia. Não foi o Deus dos egípcios. Não foi os deuses dos filisteus. Não foi Dagon. Só um Deus. Que Jesus, na sua palavra, diz: ninguém pode servir a 2 senhores. Então Jesus falou: 2 senhores. Só tem um que ele considera também como outro senhor. Está do outro lado. Não foi luz, não foi demônio, não foi satanás, não foi capeta, não foi diabo. Não foi pombagira, Zé Pilintra. Não. Ninguém pode servir 2 senhores. Então existe uma segunda coisa que arranca você do reino. Apego aos bens. A avareza, que também é idolatria. Você está recebendo a palavra, irmão? Olhe para quem está do teu lado e diga: eu não sei você, mas eu estou recebendo a palavra. Então a primeira coisa que te distancia do reino. A segunda coisa, apego às coisas, a bens. Todo grande homem envolvido com o reino de Deus, além do reino já ser recompensa e recompensá-lo com muita coisa, o coração dele nunca vai estar preso em coisa. Porque todo homem envolvido no reino sabe que o lugar mais perto que coisas pode estar de você é na sua mão, na sua cabeça ou no seu bolso, nunca no coração. Nunca no coração. Porque o teu coração, desde quando tu foi criado, Deus colocou um trono no teu coração. Que nem você pode se assentar nele. Eita glória. Olhe para quem está ao teu lado e diga: esse trono pertence a Deus. O dinheiro pode estar na cabeça, o dinheiro pode estar na mão, o dinheiro pode estar no bolso, pode estar na conta. É o lugar mais próximo que pode chegar da gente. Quando o dinheiro desce no coração, você está fora do reino. O rico diz: que hei de fazer para herdar o reino? Que hei de fazer para herdar o reino? Jesus olhou e falou assim: eu vou te mostrar o que está sentado no trono que é meu aí dentro. Não tem problema com... Jesus não tem problema com coisas. Jesus não tem problema com riqueza. Jesus não tem problema com prosperidade. Jesus não tem problema em te enriquecer. Eu também, por quê? Dele é a prata, dele é o ouro, ele quer entregar para os seus filhos. Ele quer entregar para os seus filhos. Não tem problema. O problema é onde você coloca os bens. Quando o jovem chegou, o que é de fazer para herdar também o reino? O que é de fazer para entrar nisso? O que é de fazer para participar disso? Jesus falou: então tá, vou te mostrar. Você conhece? Conhece o quê? Conhece a lei? Conhece a regra? Conhece os mandamentos? Conhece aquilo que eu conheço? E desde a minha meninice observo todos eles. Então fechou. Você é o melhor. Então vai melhor.
Falei nada não, gente, vocês. Vocês estão com a cabeça muito cheia. Vai melhor. Vende o que tu tem. Pega mais. Hã? Pega mais essa aí que o Rogério está falando. É Rogério, viu? Vai melhor. E vende o que tu tem. E aí ele voltou e falou, não tem como não. Porque o problema de Jesus era com coisa? Não, o problema de Jesus era que as coisas, o mamon, estava sentado no trono dele. Diga, no meu coração tem um trono. E esse trono pertence a Deus. Glória a Deus. A primeira coisa que nos distanciam do reino é rebeldia. A segunda coisa, apego a Deus. A terceira coisa que nos faz distanciar do reino, e Deus tem repúdio a isso, é a desonra. O que pode te distanciar do reino? Desonra, porque o reino trabalha com honra. E todos aqueles que desonram, Guilherme, serão distanciados do reino. Três coisas importantíssimas. Jesus falou, porque até o próprio Jesus tinha repúdio à desonra. A terra e a cidade que não honrar vocês. Mas antes que desonrar vocês, não fiquem lá não. Sai fora, porque nem eles são dignos do reino. O reino não se manifesta no território, Márcia, da desonra. Vocês lêem Bíblia, gente? Vocês estão lendo Bíblia? Se não está lendo, está ouvindo. O reino não se torna produtivo no território da desonra. Então, três coisas que nos distanciam do reino. Primeiro, mamon e desonra. A desonra distancia Deus. Nazaré, com a sua atitude, distanciou Cristo com a desonra. A desonra distancia milagres. Nunca haverá milagres no território da desonra. Ontem alguém chegou para mim e falou, pastor, escreve um livro disso tudo. A desonra também é ingratidão. A desonra é desprezo. Diga, desonra é desprezo. Quem desonra, despreza. O ingrato desonra. O grato honra. E o ingrato, desonra. Desonra. A desonra também é desprezo. Antigamente eu pregava assim, eu era tão honrado aqui na igreja. Chegava um Gatorade, uma aguinha de coco. Hoje eu estou aqui tomando essa aguinha, já até esquentou. Mas eu amo vocês, não vão embora não. Pode desprezar que eu fico. Eu sou teimoso. Eita glória, né, irmão? Olha lá. Eu dou uma olhada assim, vejo aqueles Gatorade lá, gente. Aquilo lá me deixa louquinho da vida. Olha lá, tem Gatorade naquela geladeira iluminada lá. Eu gosto de tudo que tem luz. Olha a luz, você olha para lá, está mais clarinho. Eita, glória a Deus, como é que usa o vaso? Não precisa nem falar, gente. Não precisa nem falar, tem vaso que Deus toca nele. Olha lá. Olha lá. Você pode dar um glória a Deus pela vida daquele vaso? Olha lá. Tem vaso que não... Aplauda Jesus pela vida do vaso. Olha lá. Se não tem Gatorade, tá bom. Eu sei que você vai no Canedo, filho. Eu sei que você é da noite, você é terrível. Você é do corre, né? O anjo de Deus, o homem abençoado. Primeiro é do santo, não tem escrito nós, não. Falou que jogou aqui pro santo. Não tem nada de santo, não. Santo aqui é só Jeová. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Vai nessa tua força, de Deus. Então vamos lá. A desonra distancia de Deus, a desonra distancia milagre, a desonra é ingratidão e a desonra é desprezo. Coisas que nos inserem no reino. E a gente encerra aqui. Coisas que me inserem no reino. Uma das primeiras coisas que me faz estar no reino é a obediência. Agora pergunte para mim, que tipo de obediência? A obediência que não se negocia. Por quê, pastor?
Você sabe que quando a gente fala de reino, a gente fala de monarquia. Ninguém podia questionar um rei. E ninguém podia se colocar, Guilherme, diante do rei sem autorização. Quando a rainha Esther, ela entra na recâmara, como é que é o nome do rei? Assuero. Assuero. Vasti foi colocada para fora porque desprezou. Quem era Vasti? A mulher. Mulher de quem? De Assuero. Qualquer dia a gente vai fazer um estudo sobre Esther. Você sabe que Esther representa a igreja, Assuero representa Deus, né? Ou Cristo. Presta atenção. Mardoqueu ou Mordecai representa o Espírito Santo que adornava Esther para ser recebida pelo rei. Né? E a gente pode falar também das províncias, essas coisas mais. Tudo tem um significado das tribos. Meu Deus do céu. Vocês vêm num estudo desse? Então tudo tem um significado. Aí quando Vasti despreza Assuero, foi símbolo, né? Olha só, tipologia bíblica do Evangelho de João no capítulo 1. Ele veio para os seus, e os seus não receberam. Ele abriu um parêntese, tantos quantos receberam, deu-lhes de privilégio de ser chamados filhos de Deus. Rainha, Vasti era da vez, Israel. Desprezou. Ele levantou Mordecai para preparar Esther. Você tinha que ter dado um glória, gente. Deixa eu falar. Ele mandou o Espírito Santo para preparar a igreja. Israel desprezou. Porque Israel queria Jesus que nascesse como rei. Porém, ele nasceu numa manjedoura. Israel queria Jesus entrando pelos portões de Jerusalém, montado num cavalo branco como rei. Ele optou em entrar no jumentinho. Israel queria jogar ouro, prata e coisa em cima dele. Ele optou receber suas pétalas. Ô, glória. Ah, não, vocês estão aqui não. Vocês não estão aqui não. Vamos lá pro podcast que lá nós vamos derramar tudo lá. E esse povo não vai assistir não. Nós vamos bloquear todo mundo para não assistir. Quem pode dizer amém? Aí, deu amém. Não quer assistir não. Quer assistir não. Então, é bom falar de Bíblia, não é, gente? Não sei se é bom falar ou se é bom ouvir. Os dois, né? Bem-aventurado é quem? Ouve. Então, ouvir é melhor. Olhe para quem está ao teu lado e diga, ouvir é melhor. Então, coisas que nos inserem no reino. Obediência. Que tipo de obediência? Que não se negocia. Então, pastor, reitera a palavra que você vai falar de Esther quando ela entra na recâmara do rei. A Esther, ela entra na recâmara do rei para interceder pelo seu povo. Porque Ramã havia bolado um plano do inferno para acabar com os judeus e Esther também seria morta. Com Mordecai ou Mardoqueu conta para ela não há desespero, ela adentra as portas do rei. Nem a mulher podia entrar pelas portas do rei sem autorização dele. Quando os soldados olham, porque já era regra, no reino é assim, violou a regra do rei, morre. Quando os soldados olham com aquele olhar de aplicar justiça pela lei do rei que havia sido estabelecida, rapidamente o rei pega o cetro e direciona o cetro em direção a Esther. O que ele estava dizendo? Mesmo ela tenha entrado sem minha autorização, eu permito ela entrar aqui. Todo soldado do inimigo sempre recua quando o Deus poderoso dirige o cetro a você. Glória a Deus! É por isso que você pode entrar e adentrar a sala do trono de Deus, porque, ó glória, a morte de Cristo foi Deus direcionando o cetro para você, dizendo, ela tem permissão, ele tem permissão para entrar. Se você não conseguir dar 3 glórias a Deus, é muito ruim. A morte de Cristo foi o Todo-Poderoso estendendo o cetro para a humanidade e dizendo, o acesso está livre. O acesso está livre. Você pode entrar. Ainda entra mais, entra com ousadia. Eita glória, porque ele não deu só a liberalidade.
Ele está dizendo, chega diante do meu trono como aquele que tem que chegar. Olhe para quem está ao teu lado e diga, saiba chegar. Não chega diante do trono murcho, desanimado, com essa oração efeito missa, não. Adentra o trono com ousadia. Por quê, pastor? O cetro de Deus está direcionado para a igreja. Ô, glória! A gente escreve 3 palavrinhas, Deus dá tanta coisa. Até parece que eu escrevi isso tudo aqui. 10% eu escrevo, 90% vem de Deus. A obediência, que não é negociada. A segunda coisa que pode me inserir no reino, a liberalidade. O que é isso, pastor? A segunda coisa que pode me inserir no reino. Hã? Não, quem pode falar, gente? O que é liberalidade? Liberalidade é você ser liberal, é você agir de forma doadora, né? É você ser leve. Liberalidade, só age com liberalidade quem é liberto. Presta atenção. Só age com liberalidade quem é liberto. Você sabe que todo plano salvífico, deixa eu falar um pouquinho, sair do reino e falar sobre o plano salvífico. Todo plano salvífico de Deus foi elaborado porque Deus queria nos libertar do pecado, da morte, do inferno, sim. Mas o ápice do plano salvífico de Deus, quando olhamos João capítulo 3, quando Jesus fala com Nicodemos, o ápice, a plataforma, a base do plano salvífico é Deus nos libertando de nós mesmos. É por isso que não tem salvação sem nascer de novo. Você está aí ou já foi, irmão? Não tem, é Deus nos libertando de nós mesmos. Por isso que ele falou para Nicodemos, tu tem que nascer de novo. É por isso que ele falou, tem que negar a si mesmo. Qual foi a pessoa que Jesus falou para ela assim, para você me seguir, você tem que ser liberto dos demônios. Você tem que ser liberto da cachaça. Você tem que ser liberto da... Foi para quem que Jesus falou isso? Nós não encontramos na Bíblia, mas encontramos Jesus falando, negue-se a si mesmo. Preste muita atenção. Quando a gente fala de liberalidade, a gente fala de libertação interna. Você sabe que toda pessoa que doa, que abençoa, que oferta, que dizima, um grande milagre da parte de Deus foi feito dentro dela. Porque ela sabe, vai faltar o que para mim se eu tenho um dom do ouro da prata? Toda pessoa que fala de liberar, ela pensa numa coisa, ela pensa no outro, ela é amarrada, travada, ela pode ter se libertado da cachaça, ela pode ter se libertado da maconha, ela pode ter se libertado da mulherada, da safadeza, ela pode ter se libertado do mundo, mas ela não se libertou de si mesmo. Então tem coisas que Deus nos submete porque Ele quer tratar dentro de nós. E é por isso que Ele tem que deixar o povo 40 anos no deserto. Porque tirar de lá é fácil, tirar de dentro que é difícil. Diga bem forte, tirar de lá é fácil, tirar de dentro que é difícil. Só tira do bolso quem já perdeu dentro. Só tira da conta quem já perdeu dentro. Meu Deus do céu. Só honra e libera quem tem um senso violento e pleno de gratidão interna. Se a gratidão que você carrega é maior, é plena dentro de você, você nunca vai deixar de jorrar. E a terceira coisa que pode nos inserir no reino é a honra. O que nos insere no reino? Obediência, liberalidade. Então vou falar, tá, gente? Número 1, obediência. Ele foi obediente até o fim. Quem? Cristo. Eu falei sobre as coisas que nos tiram do reino, toquei em Lúcifer.
Eu não posso falar das coisas que nos inserem no reino não tocando em Cristo. Primeiro, ele foi obediente até o fim. Servo obediente. Inserido no reino. A primeira coisa é a obediência. A segunda coisa é a liberalidade. Por que liberalidade nos insere no reino? Porque toda vez que somos liberais, revelamos o nível da natureza de Deus contida dentro de nós. Que Deus nunca se travou no doar. Então, se você é cristão, se você está no reino, se você foi salvo, foi inserido no reino, o teu coração não tem problema algum com a liberalidade. Por quê? Ai, meu Deus do céu. Deus deu. Deus sacrificou. Deus ofertou. Deus primiciou. Ai, pastor, para com isso, pastor. Eu vim aqui para orar, não quero ficar sabendo dessas coisas, não. Tu está enrolando minha cabeça tudo. Deus primiciou. Cristo foi o quê? Cristo foi o quê? As primícias de Deus. A primícia de Deus foi Cristo. A primícia. Primícia é o quê? O primeiro. Então ele dá o unigênito que se torna primogênito. Qual é a diferença de unigênito? O único. E primogênito? Agora é o primeiro de muito. Então ele deu a primícia. Quando Deus fala que você tem que trazer a primícia, quando a Bíblia fala, quando Deus usa o pastor para te ensinar sobre as primícias, entenda, por favor, Deus quer manter dentro de você a personalidade dele. Deus quer manter dentro de você a essência dele. Por que que Deus usa um profeta para te pedir coisas? Por que que Deus usa um profeta para te cutucar com oferta? É porque todo dia Deus quer te libertar um pouquinho. E a gente não é liberto quando recebe. A gente é liberto quando a gente jorra. Deixa sair de mim. Deixa sair de mim. A cachaça saiu de você. Você está liberto. A maconha saiu de você. Você está liberto. A prostituição saiu de você. Você está liberto. A mentira saiu de você. Então a libertação está mais ligada ao que sai de você do que ao que você recebe. E diminuiu glória, hein? Amém? Posso orar? E a terceira coisa, então Deus, Cristo foi obediente até o fim, foi ou não foi? Foi obediente ou não foi? A liberalidade, Deus foi liberal? Cristo foi liberal? Claro que sim. Ó. Deus deu, Cristo deu, o Espírito deu. Deus deu, Cristo deu, o Espírito deu. Deus deu, Deus deu, Cristo deu, o Espírito deu. Deus deu salvação. Cristo deu os dons para o altar. E o Espírito deu os dons para a igreja. E olha para quem está ao teu lado e diz, tu não quer dar nada? Quem se lembra do que Satanás deu? Quem se lembra do que o diabo deu? O diabo não dá nada, ele toma. O diabo retém, o diabo esconde. O diabo é falso, ele é mentiroso. Nele não habita a verdade. Quem se lembra do que o diabo deu? Então nós temos mais a essência de Deus ou a essência do diabo? Meu Deus do céu. Olha para quem está ao teu lado, apertou, hein? Deu até um dor na barriga, deu vontade de comer até um McDonald's. Eu comi um McDonald's ontem, irmão, 4 horas da manhã eu acordei com uma dor de barriga. Eu sonhei que eu estava daquele jeito, né? Acordei desesperado, corri para o banheiro, falei, sangue de Jesus tem poder. Esther me entregou uma Coca-Cola quente lá naquele Mac ontem, eu não sei onde Esther arrumou aquela Coca. Alguém tem que sair culpada, minha filha. Eu não. Ah, o Gabriel, foi o Gabriel. Pontou a mão pro marido. A Eva falou que foi o Adão. E aí eu acordei, eu estava sonhando que eu estava no banheiro. Aí eu sonhei que eu estava no banheiro com uma dor de barriga. Quando eu acordei, eu falei, tem que correr mesmo. Você pode ter certeza que a maior parte das crianças que acorda mijado sonhou que estava mijando. Cuidado com o sonho, hein? Então o diabo deu o quê mesmo? Quem se lembra daquilo que o diabo deu para alguém? Biblicamente, o diabo deu o quê? Mas Deus deu a vida, deu saúde, deu o quê? Deu Éden, deu roupa para quem pecou, deu filho, oh meu Deus do céu, deu inteligência a Noé para fazer a arca, deu a vara para Moisés, deu a capa para Elias. O que ele deu mais, hein? Mandou fogo descer do céu diante da oração de Elias, deu livramento, deu o quê? Deu o quê? Deu mais o quê? O que Deus deu? Maná. O que mais deu? Pedretes?
Ah, pensei que você estava com a cabeça tão na JC. Vida eterna, que mais Deus deu? Hã? Água da rocha, que mais Deus deu? Me conta uma coisa na Bíblia que o diabo tenha dado. Agora, Deus dá. Deus dá. A gente parece mais com Deus ou com... Você parece mais com quem? Qual foi a última vez que você deu alguma coisa? Liberalidade. A terceira coisa é a honra. O que é a honra? A honra é servir, honra é ser grato, honra é ser humilde. Só consegue honrar quem serve, só consegue honrar quem é grato, só consegue honrar quem é humilde. Só consegue honrar quem serve, não tem como demonstrar honra se não servir, e servir com excelência. Você está aí ou já foi? Então eu te mostro. Jesus disse, se alguém me segue, me sirva, e se alguém me servir, o Pai honrará. Está escrito onde? Onde está escrito? Na Bíblia. Eu sei que está na Bíblia. Sem vergonha. Agora ele me pegou. Capítulo e versículo. Vê se é João capítulo 12, versículo 26. Esse Jonathan tem uma cabecinha, né, gente? Hã? É uma enciclopédia. É inteligente, é um IA. É o IA do semear. Então, vamos lá. Só honra quem serve, só honra quem é grato e só honra quem é humilde. Você pode observar que tem gente que muito recebe. E Deus deixa essa pessoa receber para demonstrar o nível de humildade que ela tem dentro dela. Mas como ela não consegue reconhecer homem, pessoa nenhum, ela fala, Deus fez, Deus fez, Deus fez, Deus fez, Deus fez. Ela não consegue dizer a mão de quem Deus usou, a boca de quem Deus usou, o telefone de quem Deus usou, quem indicou, quem te apresentou. Isso é a maior prova de orgulho que existe. A pessoa consegue espiritualizar e ela direciona a Deus, não é com honra, é uma fuga para o orgulho dela. Ela não consegue honrar quem ela vê. Então ela se esconde atrás do invisível. Tem gente que não consegue honrar outro ser humano. Consegue honrar, aí se esconde no invisível. O Espírito Santo. Irmão, Jesus na minha vida. Peraí, irmão, quem te levou, quem te indicou, quem te trouxe, quem orou por você, quem jejuou pela tua vida, sua miséria. É ou não é, gente? É ou não é? Foi igual o dia que eu falei com os meus cunhados. Falei, minha mãe é errada, no território dela está mais certo do que você estuda. Por quê? Não tem filho que tenha razão num território que ele não construiu nada. O filho pode estar certo o que for, ele vai estar sempre errado. E o pai pode estar errado o que for, ou a mãe vai estar sempre certo no território que foi construído pelo patriarca. Todo patriarca pode estar errado no seu território, ele está muito mais certo do que quem quer gritar no território que nunca construiu nada. Eu vou até tomar um negócio aqui, porque vocês nem um glória dá, negócio aqui que a gente vem jorrar, e vocês ficam aí. Hã? Aí chegam os críticos querendo criticar o que está pronto. Não construiu nada. Construiu nada. Gente aí querendo inventar coisas na igreja, inventar coisas no evangelho, não construiu nada. Agora tem um falando no chat. Lucas capítulo 10, vezes 7. Chat. Aí alguém perguntou, e aí, tu é gay? Eu sou gay. Nunca construiu nada, chegou agora e quer ensinar. Aí chegou outro, agora é a igreja do Satanás, a igreja da Pombagira. Vocês viram, não? Vocês estão pensando da igreja da Pombagira. Cantando música da Cassiane. Não construiu a música. Chegou depois, chegou errado. Cheirando bode. E está te chamando, vem. Pergunta para quem está ao teu lado aí, tu vai? Não, pergunta, irmão. Sacode esse irmão para terminar essa coisa aqui. Tu vai! Vai, Luiz. O Luiz está rindo demais. Não sei.
Aí tá lá com... Como é que é a música aqui da Cassiana que ele canta lá? Não, não é Deus, não. Hã? Bel. Aí aponta até a mãozinha assim, ó. Não. Aponta. Bel. E Bel tá olhando para ele assim, ó. Eu te espero aqui no fogo, tu é meu. Miséria dessa, né? Já não dá um infarto na hora. E Deus é esquisito mesmo na sua misericórdia, né? Começar a cantar uma música dessa, o coração tinha que partir, igual meu pai falava, em 14 pedaços. O pai falava assim, tem gente que não vale nada, não sei como é que o coração não parte em 14 pedaços. Gente carnal. Então, é isso, gente. Então, a honra está ligada ao servir, ao ser grato e ao ser humilde. Só honra quem serve. Não tem uma forma maior de demonstrar honra a não ser servindo. Tu honra a Deus? Tu honra a Deus, irmão? Amém. Como é que tu honra a Deus? Muito obrigado? É muito obrigado? Não, muito obrigado é educação. Deus não está pedindo sua educação. Deus está dizendo que está escrito em Malaquias capítulo 1, versículo 6 a 6. Guilherme, você que leu esse dia comigo, ou Douglas? Deus está exigindo o que está em Malaquias capítulo 1, versículo 6. O que está escrito? O filho honra o pai. O servo honra o Senhor. Se eu sou pai e sou o Senhor, onde está a minha honra? Deus está pedindo alguma educação aqui? Não, meu irmão. Muito obrigado, é uma questão de educação. Deus está exigindo honra. Então, honra é definida, demonstrada através do servir, através da gratidão e através da humildade. Humildade. Você só pode honrar a Deus. Preste muita atenção no que eu estou te falando, irmão. Você só pode honrar a Deus pela medida que pela qual tu honra aquele que tu está vendo. Se tu não consegue honrar quem tu vê, vai honrar a Deus que tu não vê? Deus está dizendo, você está querendo me honrar, você despreza teu pai, você despreza teu sogro, você despreza o teu líder, você despreza o teu patrão, você despreza o teu pastor. Não tem como chegar a mim com essa honra. Não tem como chegar a mim com essa honra. Não tem como chegar a mim com essa prova de amor que você diz que me ama, se tu não ama quem tu vê, rapaz. Tu vai amar o que tu não vê? Mas só que todo orgulhoso, ele é assim. Ele quer se esconder atrás do invisível, querendo demonstrar honra. Já viu? Crente na igreja, mano, só honra a Deus. Homem é tudo igual eu. Homem é tudo igual. Já viu gente dizer assim? Nele não habita a justiça de Deus. Porque até Deus, pega essa para a gente terminar. Até Deus, para salvar a humanidade, ele teve que se tornar visível. Tu não entendeu não, né, irmão? Até Deus. Deus é o quê? Espírito. João capítulo 4, versículo 23 e 24. Deus é o quê? Deus. Alguém pode ver Deus? Alguém pode ver Deus? Alguém já viu Deus? Não. Mas até Deus, para salvar a humanidade, ele teve que se tornar visível. Como que você não consegue honrar o visível? João capítulo 4, versículo 23 e 24, por favor. Vocês podem ler 1, 2, 3? Mas agora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. E o Pai é o quê? Deus é o quê? Deus é... 24. Deus é Espírito. Importa que os que o adorem em espírito e verdade. Esse Deus que é espírito se tornou matéria visível para resolver nosso problema. Entenda, por favor. Os filhos de Jacó só se tornaram o que se tornou porque em Gênesis 48 eles foram abençoados pelo pai. Você tá, já foi? O próprio Jacó foi abençoado pelo seu sogro. Você tá, já foi? José foi abençoado pelo copeiro, posteriormente abençoado por Faraó. Você tá, já foi? Ana, na questão da sua esterilidade, que foi resolvida e se tornou fertilidade,
recebeu a direção de Eli. O próprio Deus chamou Samuel, depois de haver nascido de Ana, ele morava na casa de Eli. Deus chamou Samuel de madrugada pelo timbre de Eli. O que está acontecendo com essa geração, gente? Estou bem com Deus, mas não quero nada com igreja, nem pastor na minha vida. Isso aqui é um estudo que está blindando vocês. Isso aqui é uma coisa do céu que está descendo aqui hoje. E a gente podia citar vários exemplos na Bíblia. Deus, para libertar seu povo do Egito, teve que usar Moisés. Deus, para libertar Israel da mão dos midianitas, usou Gideão. Deus, para salvar a humanidade, se encarnou, não reencarnar. Se encarnou, tomando forma corpórea de homem, sendo como um de nós. Ele encarnou, não reencarnou. Porque segundo a doutrina bíblica de Hebreus 9:27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois vem o juízo. Não tem reencarnação. Esquece esse negócio, irmão, que você vai voltar como um cachorrinho bonitinho. Ninguém vai cuidar de você como um cachorrinho bonitinho, não. A Lola sempre foi Lola e quando ela morrer não vai ter outra Lola. Esse dia a Esther falando, eu estou vendo minha bisavó na Lola. Falei, quem, Esther? Tu está na igreja, Esther? Aí Gabriel ainda fala, ela parece gente. Você pode dar um glória a Deus? Sobre os pés, vamos adorar Jesus. Eu quero orar por vocês.